Amém, igreja? Bom dia. Quero convidar a igreja a ficar em pé, em nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Claro que aqui agora todos muito felizes e aliviados, né, pela saúde do nosso pastor. Tamanho susto que ele deu na gente, né? Mas vamos louvar e agradecer ao Senhor Jesus. Amém? Queria convidar você a fechar seus olhos para iniciarmos com uma oração. Pai Celestial, Deus soberano, eu te agradeço, Senhor Jesus, por mais um domingo estarmos na tua casa, para te louvar, para te adorar, agradecer o teu santo nome, agradecer a tua majestade, Deus, e que venhamos abrir o nosso coração, Pai, para receber tudo que tu tens para nos dar aqui hoje, Pai, através dos louvores, através da palavra, da ministração. E eu te agradeço por tudo isso, Pai, por nos permitir chegar aqui na tua casa, Pai. Que venhamos sair daqui, Pai, como sempre te falo, sempre te peço, edificados com a tua palavra, Pai. Que o nosso coração saia cheio, cheio, cheio mais de ti, mais da tua presença, Senhor Jesus. E declarar que tu és santo, 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 santo Deus. Santo, santo, santo. Louva. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Louva, igreja. Santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, aleluia, porque Ele é santo, amém. Vamos lá? Bater palma? E eu quero te convidar a sair do teu lugar e cumprimentar o teu irmão, amém? Vamos lá, galera! Não deixa de cumprimentar ninguém. Quem está na frente, quem está atrás, vai cumprimentando, dá um abraço, dá um beijo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos
que tu és santo, 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 quero te ver. Aleluia. Amém. Meu caminho brilhou, agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Não é mais a mesma.
dia que eu conheci Jesus, irmãos, eu não era nada, né? Mas foi engraçado porque a minha mãe me levava na igreja, minha igreja lá, Batista Boas Novas, nossa, foi a igreja mãe. E eu vi o grupo de louvor tocando, né? Gente, não tocava nada, não sabia nada. E eu falava da minha mãe assim, mãe, eu quero estar ali em cima. Mas eu não sabia que tinha um processo, né? E eu falava, filho, tem um processo. Primeiro a gente precisa conhecer o caminho do Senhor Jesus. O caminho dele vai brilhar em você. Ele vai te dar todo o entendimento, tudo que você precisa para estar lá em cima, louvando e glorificando o nome dele. Você imagina a minha alegria quando eu estou aqui hoje e eu vejo meus filhos aqui comigo. A nossa vida não pode ser a mesma quando a gente conhece Jesus, sabia? Nossa vida tem que ser diferente. O poder do amor do Espírito Santo de Deus tem que brilhar cada vez mais em nós. E eu não posso continuar na mesma vida que eu levava antes, amém? E por isso declaramos mais e mais a bondade do Senhor Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua
salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Louvamos, adoramos, exaltamos o teu santo nome, a tua bondade, Deus, sobre nossas vidas, Pai, aleluia. Poder assentar a igreja, glória a Deus. Estou aqui. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, eu quero expressar ao Senhor a minha gratidão. Hoje é um dia, sempre é um dia especial. Mas também sempre depois que você passa por uma crise, uma situação que você não está pensando e nem imagina que vai passar, é muito maravilhoso você poder voltar à casa de oração. E eu quero glorificar a Deus por esse momento, meus irmãos. Os céus estão presentes pelo Espírito de Deus e sabe de quanto nós estamos agradecidos. Você já sabe de tudo que aconteceu. Naturalmente que tem muitas coisas ainda que nós vamos falar à medida do possível, mas queremos aproveitar nessa manhã a presença dos nossos amigos pastores, Dr. Braga e Dr. Achille. Quero dizer para vocês um pouquinho apenas em relação ao que aconteceu. Deixa só as crianças saírem um pouquinho. Eu preferi que estivessem aqui, mas tudo bem. Eu me senti assim, meus irmãos, depois que a situação foi voltando, e as manifestações da graça de Deus através de vocês, através das crianças, que eu fiquei sabendo, as manifestações de vocês foi assim um bálsamo. Eu me senti muito amado. Essas noites todas que eu tenho ido lá de domingo para cá, todas as madrugadas, Deus me falando comigo, e eu percebendo, tantas pessoas da convenção, de fora do país, gente passando mensagem e declarando bênção sobre a minha vida. E eu falei, Senhor, é isso mesmo. O Senhor sabe, se você semeia, um dia vai receber. Então, tanta demonstração de amor, uma situação só para vocês entenderem. Um pastor amigo que nós anos não nos encontramos e nem nos falamos, passou uma mensagem para mim na segunda de manhã. Falou, pastor, o Espírito Santo de Deus incomodou, falou comigo. Você está bem? Eu estou orando por você. Não sei o que está acontecendo. Depois eu falo ao pastor Roberto, pessoa conhecida, foi sua ovelha também. Então eu quero dizer assim, essas manifestações mostram que a igreja do Senhor é o local aonde nós somos edificados, abençoados, fortalecidos, especialmente numa situação dessas que nós passamos quando você está indo. Vocês sabem, quando ela acabou de orar, foi 2 orações, 3 coisas que eu vou mencionar aqui. A oração da pastora, quando ela terminou de orar, eu acabei de falar, não estou bem, tudo virando, realmente não vi mais nada. O segundo momento foi, naturalmente, aquele impacto, mas a oração da irmã Leda, que ministrou sobre a minha vida, repreendeu tudo que era possível e profetizou sobre a minha vida. O Senhor seja louvado. Sem diferenciamento, mas todos vocês oraram, eu quero expressar a minha gratidão, mas eu estou falando do que eu lembrei na hora. E depois no carro, enquanto estava a caminho do hospital, eu escutava uma conversa, do tipo assim, Fernando e a Giovana, os 2 enfermeiros. Às vezes precisa quebrar para voltar à vida. Eles quase me quebraram de fato, meus irmãos. Porque quando eu cheguei no hospital, que os médicos começaram a mexer em mim, eu falei, não toque aqui do lado, não toque, que está doendo demais. Então, e dormi, essas noites todas eu dormi pouco, porque esse lado esquerdo eu não pude nem mexer. A respiração doía, para vocês entenderem, doía. Então, estou tomando remédio para tirar.
Mas, assim, essas 3 coisas, muito vou fazer. Tem muito mais ainda, meus irmãos. Mas eu gostaria que vocês... que vocês recebessem. Claro que nós temos outros irmãos que não estão aqui. Depois nós queremos realizar a ceia que não fizemos. Então, domingo que vem, e quero mais uma vez expressar aí algumas coisas ainda. E o que mais mexeu comigo e continua, aliás, os cânticos aqui ministrados da manhã, obrigado, Léo. Minhas emoções estão sensíveis. Você me traz esses... Eu falei, põe aí promessa, mas ele me traz a bondade de Deus, que eu não aguento. É muito lindo e muito profundo. E aquele segundo cântico também, novo. Meu Deus. Bendize a minha alma, o Senhor. Tudo que há em mim, nessa tradução diz assim, bendiga o Senhor. Não te esqueça nenhum dos benefícios. Meus irmãos, nós temos muito mais que agradecer do que pedir. Muito, muito mais. Então, isso o Espírito Santo trouxe ao meu coração na madrugada, nas madrugadas, lembrando tantas coisas, sabe? Você fica reflexivo, você fica lembrando de tantas bênçãos, tantos milagres. E chorei muito nas madrugadas, de gratidão. E eu estou aqui me segurando para não passar as emoções. Tem que estar no controle, senão eu vou me derramar perante vocês. Olha, é Ele que perdoa as tuas iniquidades, que sara as tuas enfermidades e que traz a vida, que redime a nossa vida. É o Senhor. Então, isso para nós nessa manhã. Daqui a pouco nós vamos ouvir uma palavra aqui e vocês vão ver, e são pessoas que nós conhecemos, preciosos, que têm um testemunho de vida também muito, muito lindo. Mas assim, toda vez que eu passo por uma situação e eu vejo, o Senhor me deu nova oportunidade, eu entendo. Preciso continuar a obra para servir o Senhor Jesus. Amém? Então recebam a minha gratidão, meus irmãos. Recebam a minha adoração. Quero que você aplaude o Senhor Jesus, porque estou aqui por graça, por bondade do nosso Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Só para completar, teve um momento lá no hospital que, quando o pastor estava consciente, plenamente consciente, ele começou a chorar bastante. E eu cheguei perto e falei, bem, e ele disse, eu quero continuar servindo a Deus. Que Deus me dê ainda mais anos, porque eu quero servir a Deus. Então, isso pulsa dentro dele, isso aí é um fogo que faz ele falar assim. Então, mesmo naquela situação, ainda que ele não sabia, mas ele tinha a convicção de que ele queria servir a Deus. Então, isso ele expressou naquele momento ali no hospital. Então, louvado seja o Senhor. E eu digo, o Senhor seja louvado. Muito obrigada, gente, que vocês estiveram conosco. Aqueles que estiveram... Quem chegou para o café da manhã, presenciou e viu tudo. Aqueles que estavam aqui no momento de louvor, não puderam ver isso. E nem aqueles que não vieram ou que não chegaram para o momento só apenas do culto. Mas foi bem o que nós falamos para vocês. E aqueles que presenciaram sabem exatamente o que foi. Então, a gente só pode dizer, Senhor, nós te agradecemos e louvamos o teu nome por mais essa grande bênção nas nossas vidas. Amém. Eu quero orar ainda, mas... E agora, meus irmãos? Essa pessoa aqui, é muito preciosa. Deus tem dado essa mulher na minha vida. E todos os momentos da minha vida, ela tem me dado todo o apoio. Nas horas difíceis, nas horas felizes. E eu quero expressar isso para Deus e para vocês, que esta mulher que eu amo é a pessoa, depois do Senhor Jesus, mais importante. Que ela é muito, muito importante para mim. Obrigado. Quero fazer uma oração. Eu vou pedir que o doutor Braga, a doutora Chiu, chegue já aqui à frente.
Meus irmãos, quem não conhece esse casal? Levanta a mão, só para a gente poder. Vocês não conhecem, nós temos mais outros também que hoje não estão aqui. Então eu quero que a igreja fique em pé, nós vamos orar. Hoje o doutor Braga vai pregar, a doutora Chil vai certamente ter uma palavra. E numa outra ocasião nós vamos trazer, a doutora Chil já se dispôs, vai estar aqui para dar o seu testemunho, que é muito, muito forte e maravilhoso. E queremos naquele dia também fazer um culto, trazendo pessoas que Deus vai estar agindo. Amém, meus irmãos? Então oramos, vamos orar agora. Senhor Deus, obrigado, Pai. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor e adoração ao Teu nome. Que privilégio poder estar aqui nessa casa de oração nessa manhã. Quero agradecer ao Senhor mais uma vez, expressar ao Senhor a minha gratidão por todos os irmãos, nossas crianças, nossos juniores, nossos jovens, todos aqueles que estiveram e estão, continuam orando por nós. Nós Te adoramos e nós Te louvamos por isso. Agradecemos pelo doutor Braga que aceitou o convite, doutora Chil. Senhor, usa os Teus servos segundo o Teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém, amém. Pode sentar, meus irmãos. Amém. Tá. Amém. Eu cumprimento a todos, né? Uma boa manhã e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, né? É sempre uma alegria, né, aceitar o convite do pastor Pedroso e sua esposa, irmã Sandra, né, de estarmos aqui. E eu gostaria de começar lendo um salmo só, né? Que quando o pastor compartilhou esse testemunho, me veio um versículo que diz, que está em Romanos 12, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo aquele que é chamado pelo seu propósito, né? Então, a aparente evento, né, de saúde física move, né, a igreja, move os nossos corações e move-nos a pensar que nós temos única certeza, né? Como o pastor nos apresentou, e alguns são nossos irmãos, já conhecemos de longa data, né? Eu sou cardiologista, então eu sei bem o que é isso, quando tem uma morte súbita ou um mal-estar súbito, né? A gente, inclusive, não sei se está a Regiane, às vezes ela vai lá na UPA e me encontrou lá outro dia, né? Regiane, irmã de vocês aqui, de Manaus também, né? Então, a gente sabe que temos uma única certeza, que é a morte. Essa morte terrena, mas temos a segunda certeza, que é a nossa vida eterna. Então, glória a Deus por isso. Mas se estamos aqui, e se Deus permitiu ainda o seu pastor estar aqui, e vai ficar, né? Como ele diz, é o desejo do coração dele. E aquele que deseja o episcopado, né? Ou alcança o pastorado, bem faz, ele já faz isso. Estávamos conversando aqui que ele trabalhou 37, quase 40 anos para o homem, ele quer trabalhar mais 40 para o Senhor, né? Então, são muitos anos de vida ainda. E eu queria ler, então, deixar apenas, né, nesta manhã um versículo, que diante de tudo isso que aconteceu, está no Salmo 4, versículo 3. Eu trouxe hoje uma Bíblia que eu vi agora, que é a linguagem de hoje. Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. Viu, pastor? Lembre-se, Ele trata com cuidado especial. Pode parecer uma derrota, mas é uma permissão de Deus para que haja, às vezes, um avivamento, né? Uma percepção de que nós temos a morte ao nosso lado, mas nós temos a nossa vida e a vida eterna. Então, enquanto é dia, vamos trabalhar para o Senhor. E o Senhor me ouve quando eu chamo. Eu deveria dizer que o Senhor nos ouve quando nós clamamos. O vosso pastor passou por esse mal-estar, eu imagino que a igreja clamou. E quando nós clamamos, movemos o coração de Deus, que o acompanhou junto com os enfermeiros, né? Nas manobras aí que doeu um pouquinho, né? Mas chegou até o hospital e graças a Deus o pastor está bem aqui. E essas são as questões da vida. Quando o irmão estava ministrando, irmão Léo, né, ministrando, que há um processo na nossa vida e é assim que faz, né? Às vezes Deus quer mover algumas coisas na vida de cada um de nós. E usa o pastor, né, que é o mais forte, ele aguenta, mas daí faz vocês pensarem, meu Deus, e se fosse eu? Será que minha casa está em ordem? Será que eu tenho certeza da minha salvação? Será que eu tenho certeza das coisas que eu desejo, que eu planejo? E às vezes nós estamos assim com o nosso planejamento nosso e não de Deus. E quando acontece algo assim, ele é para chacoalhar um pouco as nossas estruturas mesmo. É para refletirmos novamente em quem temos colocado a nossa confiança.
Como é que estão os nossos projetos? Será que são nossos desejos humanos? Né? Porque está também escrito no livro de Isaías 55, que diz que Deus tem os pensamentos dele que são mais altos do que os seus pensamentos. Você planeja estudar, fazer isso, juntar dinheiro, fazer aquilo, mas o que temos planejado no reino de Deus? Temos feito verdadeiramente, né, aquilo que está às nossas mãos, com um sorriso, com uma atitude, com um folheto, falar do amor de Jesus, daquilo que nós podemos fazer mais? Eu trabalho aqui na UPA, né, pertinho de vocês, aqui na UPA Cajuru. E tem momentos que dá, às vezes não dá, eu tenho alunos e é muito corrido, mas eu me lembro, às vezes dá. E eu parei uma vez, entrei lá no quarto, que tinha um rapaz que estava, infelizmente, em situação de rua, usando e abusando de substâncias, mas ele era um engenheiro da Siemens. E caiu naquela situação. Aí eu tinha um folheto, tinha um Novo Testamento, uma hora eu cheguei lá perto dele, depois de ter meses, eu disse, olha, eu quero te dizer que Jesus te ama. Está aqui, ó, leia a Bíblia. Ele pode transformar a sua vida. E sabe de uma coisa? Tem a Cristolândia todas as quartas-feiras, as portas estão abertas, mude de vida. Acabei de sair. Quantos segundos deu isso? 2 segundos. E você, o que tem feito? Talvez Deus permitiu esse chacoalhamento, né? Podemos assim dizer, para despertar a igreja. Que bom que despertaram na oração de clamar pelo vosso pastor. Mas desperte também, porque é chegada a hora. Jesus está voltando. Nós temos visto as coisas acontecerem de mal a pior situações, mas temos que olhar para o alto, para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. E colocar os nossos projetos diante de Deus. Porque Deus também diz em Isaías 55, 9 e 10, né? Porque os meus pensamentos, mas também diz que os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Você pode planejar, está guardando uma resposta de trabalho, está guardando uma resposta de tudo, mas será que aquele é o projeto de Deus? Coloque nas mãos de Deus. E a porta que Deus abrir, pode ser que seja Deus, mas pode não ser. E se você não sabe, às vezes é bom orar assim, Senhor, olha, vou fazer esse concurso, vou fazer essa prova, vou fazer isso, estou planejando isso, mas se não for, já fecha para eu não passar. Não é melhor assim? Porque senão você vai passando, né? E às vezes nem é. Então é muito importante isso, né? Então eu queria só tecer esses comentários, que hoje o pregador é o irmão Braga, não sou eu, então vamos passar para ele, mas que guardem esse versículo que eu abri aqui, lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial. Que tremendo, né? A bondade de Deus. Permitiu, mas permitiu o hospital para te receber, permitiu todo o tratamento, permitiu você poder fazer os exames, permitiu você ainda voltar aqui e contar, porque sim, não é que a gente não vá passar pelas adversidades, mas nas adversidades Ele cuida de nós. Nas adversidades Ele está conosco. A bondade de Deus, só finalizando, que o irmão cantou, né? Ela vem de uma música em inglês. E a tradução, né, não está muito certa, porque a bondade não é me seguir. Sabe como é que está escrito no inglês? A bondade correrá atrás de mim. É muito mais tremendo, né? Então a bondade de Deus não me segue só, Ele está correndo atrás de mim, Ele me alcança. E é no Salmo 23, que certamente que a bondade e a misericórdia nos alcançarão todos os dias da nossa vida. E esse é o motivo da nossa alegria, porque estamos na casa do Senhor. Amém? Então Deus os abençoe. Vou passar para o pastor aqui antes e para o Braga. Olha, aplaudir o Senhor Jesus, meus irmãos. É com alegria que nós recebemos. Louvado seja o Senhor Jesus. Estenda suas mãos para cá, só para nós. Fica em pé, por favor. Mais uma vez, agradecer. Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade. Teu servo, que certamente o Senhor já tem falado com ele, usa-o para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Bom dia, queridos irmãos. Podeis vos assentar. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. É realmente, mais uma vez, um privilégio, tá? Poder estar aqui neste aprisco, com este rebanho que Jesus separou e colocou o pastor Pedroso como pastor humano de vocês. E justamente, ainda mais significativo, diante dessa situação que vocês viveram recentemente, né? Que nos põe em xeque em relação à duração da nossa vida. Nós sempre dizemos que é uma fila onde a gente tem uma senha, só que ninguém sabe
qual é o número da senha, né? Eu compartilhei com o pastor quando aqui cheguei, que ontem ainda eu fui no sepultamento de um irmão conhecido já de 15 anos também, e 60 anos de idade, extremamente robusto, forte. Ele trabalha como serralheiro, e recentemente ele terminou um serviço que eu precisei lá, e que ele estava fazendo para mim, ainda falamos, e de repente, ontem, um telefonema de um amigo comum, dizendo que ele faleceu de súbito. Estava na casa dele, e subitamente ele faleceu, provavelmente foi um infarto fulminante. E esse amigo, depois lá no velório, compartilhou que achou interessante que nos últimos tempos ele estava colocando a casa em ordem. Ele deixou tudo organizado, não ficou dívida para a família, deixou a família toda amparada. Então, é interessante esse aspecto também, que o Senhor, quando decide recolher os seus, Ele também nos guia em algumas coisas. Situações simples da vida, que parece rotineira, né? Mas que a gente vê que Deus, até nisso, Ele cuida de nós. Mas eu até falei com o pastor de vocês que, se é que Jesus tinha intenção de chamá-lo, vocês convenceram Jesus que não ainda, não está na hora. E ele tem um propósito com Deus, que ele falou isso aí, que é trabalhar, de preferência 40, né? Verdade, né? Chiu falou que ele falou que trabalhou 37 anos para o mercado humano aí, né? Então vai ter que ser 40 para Deus, né? Para compensar mesmo, é 40 anos, pastor. Não vamos abrir mão, em 40 anos nós vamos pedir para você. Então te prepara. Glória a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Nós ficamos felizes de estar aqui. Nós conhecemos aqui desde o início, acho, da obra, né? Porque nossos irmãos mudaram aqui ao lado, né? O irmão Marcelo, a irmã Cláudia, nossos amigos de longa data, se mudaram, eram vizinhos da igreja de vocês aqui, e isso nos trouxe também, a gente começou a interagir, conviver com os irmãos. E hoje, já no louvor, Deus já falou com certeza. É muito impressionante isso, né? Quando você vai pregar num lugar, e você não falou com os irmãos do louvor, você não combinou nada, né? Mas isso testifica que é o Espírito Santo que conduz a igreja do Senhor. O que Jesus falou para nós? Que Ele ia ao Pai e mandaria para nós o Espírito Santo que nos guiaria. E é nesses momentos que a gente tem essa convicção que é o Espírito Santo que está nos guiando. Porque daí Deus inspira no nosso coração uma palavra, e quando você chega lá, o louvor, sem ter sido combinado humanamente, mas porque o Espírito Santo é que guia, ele já conduz a igreja naquela linha de pensamento. Tanto que o título da pregação que eu dei é o padrão de vida com Jesus. E aí no cântico foi cantado, né, que com Jesus não é mais as minhas prioridades, né, mas aquilo que é um propósito maior para o qual eu passo a viver quando tenho Jesus. E para essa reflexão, nós vamos falar dos 10 mandamentos inicialmente. Nós vamos ler lá os 10 mandamentos, e aí vamos ver em que sentido é que mudou o padrão de vida com Jesus. Veja lá como que está em Êxodo 20, nós vamos ler então essa parte que diz respeito aos 10 mandamentos, do 1 ao 20 nós vamos ler. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não te dará por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas no 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra,
o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Amém? Revendo então, essa passagem da palavra de Deus, a gente vê quanta proibição aparece aqui, E você vê que o que provocou no povo foi um medo, mas um pânico mesmo, um medo mesmo, que se Deus viesse eles já iam morrer, tanto medo que deu no povo. E se observarmos como se tratou esse período todo, sempre havia essa questão do medo da punição. E muitos interpretaram a palavra de Deus e o próprio Deus nessa perspectiva, de um Deus punitivo, que se você não obedecer, vai ter punição. E por vezes isso foi incutido na gente desde pequenininho, Porque os pais têm que educar o filho e de repente a gente se obriga a impor para ele determinadas sanções, porque senão ele não vai obedecer. A tendência dele é não obedecer. Então a gente impõe condições. Se não fizer ou se aprontar isso, vai ter essa consequência. E muitas vezes então a gente cresce com esta perspectiva de um Deus que a gente tem que obedecer, senão ele nos castiga. E aí é esse aspecto que eu quero compartilhar com os irmãos, que quando nos encontramos de verdade com Jesus, essa perspectiva muda radicalmente. Quando por conta de estarmos nos aproximando de Deus, como a palavra diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a partir de Jesus, a nossa questão de servir a Deus já não é mais por esse temor de ser punido, é por um outro aspecto muito mais elevado. E aí, cumprir os mandamentos não se torna mais pesado de jeito nenhum, porque naturalmente eu já vou estar cumprindo. Se eu me torno então um filho que respeita o pai e a mãe, não por medo de punição, mas porque eu os estimo a tal maneira que não quero decepcioná-los, fica muito mais fácil de eu obedecer, de eu cumprir aquilo que eles querem, diferentemente de quando eu vivo pensando no temor da punição. Então, o viver com Jesus é um patamar muito mais elevado. Então, a vida com Jesus se torna um patamar muito mais elevado. Veja, nós saímos de uma situação infantil de não fazer o que não deve, porque senão vai ser punido, para uma situação de querer agradar o nosso Senhor, de que a nossa vida realmente esteja a serviço dele. Se não, vejamos aqui na palavra de Deus, agora no Novo Testamento, deixa eu abrir aqui, no livro de Mateus 5:17 em diante. Então, quando Jesus diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino de Deus, dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus,
de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Essa foi a palavra que Jesus proferiu. Então, muitas vezes nós temos visto nos dias de hoje a pregação de um evangelho fácil, de um evangelho sem sacrifício, sem sofrimento, um evangelho da prosperidade. Que se você vem para a igreja, vem para Jesus, tudo vai ser só bonança, só prosperidade. Mas isso não está de acordo com esse padrão de vida com Jesus. É isso que eu vim compartilhar com os irmãos hoje. O padrão de vida do crente com Jesus, ele é mais profundo, ele é mais elevado do que isso. E aqui na palavra é interessante que, quando Jesus fala isso, veja que interessante, que ele diz que aquele que violar, mesmo que o menor dos mandamentos, e ensinar aos homens, aqui diz que ele não vai perder a salvação, mas ele será o menor no reino dos céus. Então, talvez, muita gente que está aderindo a esse evangelho fácil, ele até vai se salvar, mas diz aqui que ele será o menor no reino dos céus, porque ele ensinou de uma maneira que não era exatamente o que estava na palavra. Já aquele que ensinar da forma como está e os cumprir, será chamado grande no reino dos céus. E o que é esse ensinamento, então? É exatamente isso que Jesus nos traz, que ele não veio para abolir a lei. Mas como se eles não deram conta de cumprir a lei? Mas lógico que não deram conta de cumprir a lei. Você conseguia obedecer teu pai e tua mãe a vida inteira quando era criança? Quem que nunca teve que ser punido por aquilo que o pai e a mãe disse que não era para fazer? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Eu lembro de muita sova que minha mãe me deu, e ai que eu pudesse pegar aquela varinha dela, eu ia quebrar em 1000 pedacinhos, porque aquela varinha dela é que me impedia de fazer tudo o que eu queria. Mas ela tinha uma varinha em cima da geladeira. Mas daí, e mesmo quando eu tive chance de quebrar aquela varinha, apareceu outra. Então não tinha jeito, não tinha como escapar. Mas a minha tendência era de descumprir. Por quê? Porque eu não entendia, não tinha esse entendimento. E a Bíblia diz que é assim mesmo. Enquanto criança, a gente não tem esse entendimento. O que o provérbio fala? A estultícia, a falta de juízo está no coração da criança. Mas a vara da disciplina vai tirar essa estultícia do coração deles, né? Então teve criança que precisou de mais vara porque tinha mais estultícia, né? E outras menos que tinha menos estultícia, mas todas têm a falta de juízo. E a palavra deixa claro que era a vara que tirava. Então eu vejo essa similaridade de Deus tratando o povo no Velho Testamento como crianças, né, que tinham medo, que ficaram temerosos de ver a manifestação de Deus em relâmpago e trovões, e daí estavam dispostos naquele momento a obedecer tudo, a fazer tudo, igual a criança, quando a mãe pega ele no flagra fazendo o que ela disse para não fazer, né? O que geralmente a criança faz? Ela chora, ela promete, não vou fazer mais, mas não tinha combinado que se fizesse ia levar umas varadas? Pois é, então, mas eu me perdoa, eu não vou fazer mais. Mas o que acontece? Se a mãe for desse tipo molinha, né, frouxinha, que daí não faz, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo como hoje, infelizmente, a gente vê algumas casas em que as crianças que mandam, né? A criança que determina o horário de dormir, a criança que determina o horário de acordar, isso não é natural. Não é para isso que Deus instituiu o pai e mãe, é para justamente incutir na criança o caminho que deve andar, ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Então veja na perspectiva de Deus, vendo nós seres humanos como crianças lá naquele tempo, tendo que sempre mostrar a vara para eles, né? Porque sempre tinha um profeta, e o profeta representava o quê? A vara do Senhor, na maioria das vezes, que eles estavam tudo torto, e Deus levantava um profeta que vinha e chicoteava todo mundo, e daí vinha o castigo, e daí eles se arrependiam, e de novo, até que eles passam todos os anos do cativeiro, e Deus passa 400 anos sem falar nada, nem profeta, nem nada, até que surge João Batista anunciando aquele que tinha sido prometido.
Então aí eles já estão agora numa maturidade capaz de entender. E agora vem Jesus e ele diz isso para nós. Mas olha, não pense que eu vim acabar com a vara, não. A vara continua existindo. Só que agora eu proponho para vocês uma outra forma de viver. Não mais na perspectiva do temor do castigo, mas da consciência e da devoção a servir um Senhor que você aceitou e entendeu o tamanho do milagre que Ele fez na tua vida, pelo qual você se dedica então a servi-lo. É como o pastor teve renovado seus votos, né, pastor? É como se nessa situação ali o pastor renovou seus votos e volta muito mais com o Senhor. Se até aqui eu fiz isso, então o Senhor me deu mais chance. Agora sim, Senhor, eu vou fazer ainda mais. Você renova seus votos, mas não porque tinha temor, porque ele sabe que se ele chamasse, ele já estaria com Jesus no paraíso. Era até muito melhor, mas não é esse sentimento que move ele também, de querer já ganhar o prêmio. Quando a gente é criança, a gente também tem muito isso, não tem? Às vezes o pai e a mãe prometia que ia dar um presente melhor para a gente, se a gente fosse bem na escola, alguma coisa, e às vezes a gente queria barganhar para ganhar antes do presente, né? Não quer me dar antes do presente e tal? Não, tem que ser lá naquele tempo combinado, quando acabar o ano, que o teu boletim estiver bom e tudo mais, né? E às vezes nós também pensamos isso, mas o que ele nos chama é para viver desse jeito, não para que a gente já queira estar no paraíso porque é melhor, mas porque a gente quer servi-lo de devoção, a gente quer mesmo agradá-lo até o máximo que a gente puder. Quando a gente chega nesse estágio de viver, já não vai ser pesado cumprir o mandamento. Como assim que não vai ser pesado? Ora, vamos lá ver o mandamento de novo. Vamos ver o mandamento. Vamos ver algumas proibições aqui e raciocinar nesse sentido. Se a proibição me dizia assim, não terás outros deuses diante de mim, quando você está vivendo nesse padrão com Jesus, no qual você quer servi-lo de verdade, você quer adorá-lo de verdade, não fará menor sentido ter outros deuses, compreendeu? Não faz sentido. Então, não precisaria nem ter esse mandamento mais, porque não faz sentido na vida do crente de verdade, daquele que tem Jesus por Senhor, colocar qualquer outra coisa na frente. Não faz sentido. Então, ele já está obedecendo esse mandamento de maneira natural. Não há nenhum risco disso, porque quando comparado a qualquer coisa, o seu Senhor é o seu Senhor. E é aí que o Salmo 23 passa a fazer sentido, porque todo mundo gosta, dizem que é o salmo mais escrito, mais decorativo que tem em louça, em pano de prato, em tudo que se pensar, em quadrinhos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então todo mundo gosta principalmente da segunda parte, né? E nada me faltará. Mas entenda, é condicional. Só nada me faltará se Ele for o meu Senhor. E o que é Senhor? Hoje a gente talvez perdeu um pouco a perspectiva, até porque dá para entender então por que a humanidade caminhou com a influência de Satanás para tantos direitos individuais. É tudo direitos. Todo mundo está cheio dos direitos individuais e não abre mão dos seus direitos individuais, a ponto do direito individual estar, de certa forma, solapando o direito coletivo. Hoje nós temos situações de decisões judiciais que, para beneficiar uma pessoa com medicamentos de alto custo, que nem vai curar essa pessoa, um medicamento que vai dar alguma melhora parcial numa doença rara, custa 7 milhões por mês. E a justiça concede isso. E esses 7 milhões é tirado da onde? Do mesmo dinheiro que era para tratar todo mundo, nas questões primárias, nas questões básicas. E é por isso que o sistema nunca fica pleno. Porque cada vez mais o individualismo está sobrepondo ao coletivo. Gente, será que isso é natural ou tem uma engendração mais elaborada e maligna por trás disso? Eu entendo que tem, porque o que a palavra nos diz, e que a gente, então, vivendo no padrão de vida com Jesus, é o contrário disso.
Convém que ele cresça e eu diminua. Então, não é o meu individualismo que tem que estar acima de tudo, mas o que o mundo prega? O teu individualismo. Não, você tem o direito, você deve buscar, você é você, é você. Não é o coletivo. E aqui, com a vida com Jesus, é diferente. O Senhor é o meu pastor, e senhorio desse tempo é absoluto. Vocês sabem que quem tem senhor é escravo, né? Ele é escravo do seu senhor. E o escravo podia ser executado a qualquer tempo. Lembra de José no Egito? E tinha o copeiro e o padeiro? E os dois, um dia o rei não gostou da cara deles e mandou para a cadeia. E era assim, e ninguém questionava. Alguém questionava uma decisão? Não, são os escravos, servos do Senhor. Ele faz o que bem entender com eles. Tanto que os dois vão para a cadeia, e daí tem lá os seus sonhos, e José interpreta, ó, você vai voltar, mas você, ó, vai te mandar cortar a cabeça, né? E isso acontece, porque ser senhor é isso, e estar sujeito ao senhorio, então também é isso. Eu me sujeito ao senhorio de Jesus, para ele fazer o que quiser comigo. E aí o hino faz todo sentido, né? Eu vou viver para um propósito maior. Não mais vou viver para o meu propósito. Eu sei que eu tenho minhas obrigações de fazer, mas eu sei que eu não estou vivendo apenas por essas obrigações humanas naturais. Eu tenho um propósito maior, que é servir o meu Senhor. E Ele vai direcionar e vai me guiar em tudo isso. Sendo assim, não me é pesado cumprir os mandamentos. E é por isso que Jesus vem dizer claramente que Ele não veio abolir a lei. Pelo contrário, veio para que ela fosse cumprida na plenitude. Mas vocês estão entendendo como ficou possível fazer isso? Porque até então era impossível fazer isso. Porque os escribas e fariseus tentavam agradar a Deus, obedecer a Deus, cumprindo tudo que estava escrito. E eles levavam isso a sério. Lembra que eles até escreviam a lei em papiros, em papéis, enfim, amarravam na testa, pregavam no corpo. Se fosse permitido tatuar, eles iam tatuar no corpo, mas a palavra também não podia, senão eles iam ter fariseu lá com todas as leis escritas no corpo, né? Como hoje tem o povo que faz aí tatuagem dos crimes organizados, né? Você vai, recentemente, essa semana, inclusive, lá em São José dos Pinhais, onde eu estou trabalhando agora integralmente, eu estou agora como diretor da saúde lá de São José dos Pinhais, então veio essa missão agora também, estou há 70 dias como diretor de saúde, e aí eu fui visitar um lugar chamado Sense, que é, na verdade, o equivalente à antiga FEBEM, né? Todo mundo lembra da FEBEM, que era justamente aonde você prendia adolescentes infratores. Então, eles mudaram o nome, hoje se chama Sense, Centro para Ressocialização. Eles mudam os nomes, mas a essência é a mesma. E aí, estando lá, você veja o custo social dessas coisas. São 110 funcionários para cuidar de 45 internos. O custo que tem para a sociedade esse tipo de situação. 110 funcionários para cuidar de 45 internos, tudo dividido em celas, eles ficam em celas individuais para dormir, e eles têm que ter aula, né? Então a aula é no máximo para 4, só pode 4 por sala, então você tem que ter 10 professores, então é aí que tudo vai aumentando o custo, né? Tudo pelo individual, vocês entenderam a lógica? Tudo pelo individual. Então, aquilo que deveria ser coletivo, né, que você poderia, de repente, estabelecer para esses jovens que, por andar pelo individualismo, que caíram nessa criminalidade, você instituir algo de forma mais coletiva, como se assemelhasse a um quartel, onde você tem ordem unida, onde você tem as obrigações. Não, é tudo individual, tem que ser separadinho tudo. E a devoção deles é ao crime organizado já. E aí você vê o corpo deles, todos praticamente tatuados, com tatuagens alusivas ao grupo que eles pertencem. Então, diz que o maior desafio de ressocialização tem sido esse, porque eles já estão vinculados a uma facção do crime organizado desde a adolescência.
Porque havia uma situação que o PCC, eu aprendi tudo isso essa semana lá, pastor, o PCC não aceitava menor de idade. O PCC achava que era problema aceitar menor de idade. Aí, o que aconteceu? O Comando Vermelho começou a aliciar os menores. E aí, então, a maioria dos menores são aliciados ao Comando Vermelho. E havia lá nessa região, lá de São José dos Pinhais, um reduto de tráfico que era simpatizante do PCC, mas não pertencia a ninguém, era independente. E aí, o pessoal do Comando Vermelho, daqui do Paraná, se associou ao Comando Vermelho de Santa Catarina e vieram fazendo a limpa do território ali. Se você ver no noticiário recente, do último mês, muitos crimes envolvendo jovens que foram assassinados na rua, em casa, em vários lugares, ali em São José dos Pinhais. E aí que o pessoal lá que está dentro me explicou o que estava acontecendo. Era uma briga de território onde esse Comando Vermelho, que tem muitos meninos já captados, estava limpando o território. E aí ele me contou um caso particular que um dos internos que estava lá era desse grupo dito independente que estava lá. E que, portanto, estava marcado, porque eles não fazem um contrato novo, sabe? A lei lá é muito severa nesse sentido. Não chega lá e vamos negociar como se fosse uma empresa, né? Vamos dizer que você tem uma empresa do ramo de autopeça, e você tem uma grande autopeça e tem lojinhas pequenas na cidade, você chega lá e propõe uma parceria com eles, né? Ó, você não quer virar minha filial aqui? Vira uma filial da grande, né? Você pequeno poderá vender a tua loja e participar. Lá não tem isso não. Se você já é de um ou se diz neutro, e eu achei interessante essa questão da neutralidade. Veja, até no mundo do crime não é tolerada a neutralidade, gente. Por isso que Apocalipse fala, né? Antes fosse quente ou frio, porque sois mornos, vomitar-te-ei. Então, a vida, o padrão da vida com Cristo não pode ser morno. Veja, nem o crime tolera isso. Então eles vão e entram no novo território e eliminam todo mundo que até então ou era da outra facção ou era neutro. Como era neutro, ficou pior ainda, porque não vai ter nem a proteção da outra facção. E aí aconteceu esse extermínio de jovens recentemente. E um deles foi salvo por estar detido nesse momento lá no Sense. Eles são geralmente condenados a ficarem 6 meses no máximo lá, não é muito longo, né? E aí o chefe lá daquele serviço, sabendo disso, temia até de sair com esse menino para levar no posto de saúde, para fazer um exame, alguma coisa. Temia de ser interceptado e morrer junto, né? Porque eles geralmente executam a pessoa e quem estiver junto acaba indo também. Aí ele conseguiu uma transferência para Londrina, ele viajou e daí no final de semana, sem anunciar nada, ele levou o menino para Londrina para salvar o menino e diminuir o risco deles também lá dentro. Então vocês veem como está grave essa situação da criminalidade organizada, e a gente nem fica sabendo disso, né? Quando você se depara, é que você leva até uma surpresa, assim, de imaginar que está tanto assim, porque a gente não vê isso no dia a dia, né? Quando você se depara lá, é que você fica sabendo mais. Mas por que isso? Porque o lado do mal, ele sabe todas as coisas, e não tem neutralidade, como eu falei. Então, o mal está trabalhando dioturnamente para arrebanhar os seus. Mas a igreja do Senhor é que tem que viver no padrão da vida com Cristo. Porque é isso que vai fazer a diferença. Porque o padrão da vida com Cristo não é a gente estar preocupado de desobedecer a Deus, de fazer alguma coisa errada. Passamos dessa fase. Nós estamos vivendo num nível agora mais elevado, onde a obediência a esses princípios já é automática. Claro que não matarás, nem pensar, mas não basta não matar, eu tenho que ser promotor da vida. Não basta que eu não adultere, eu tenho que ter uma vida exemplar, que eu não furte, nem pensar, não faz sentido.
Ah, mas é só um clipe do meu escritório. Mas era teu? Você pagou por ele? Não. É só uma caneta do meu escritório. É só fotocópia que eu estou estudando e eu trabalho, então, no lugar que tem uma impressora e eu preciso imprimir uma apostila de 200 páginas. Né? Então, mas não tem importância. Eu faço de 20 em 20, em 10 cópias, eu tiro minha apostila lá do meu trabalho. Você pagou por aquilo? Aquela impressora está ali para isso? Para te servir? Ou para servir a empresa na qual você trabalha, da qual você tira o teu sustento? Entenderam como o padrão de vida de quem vive com Cristo está muito mais alto? É muito mais alto, e é em tudo. Você não consegue mais praticar nada porque o Espírito te constrange, mesmo que seja um clipe. Eu estou sem grampeador lá em casa, a criança precisa de um grampeador lá para o trabalho da escola. Aqui tem tanto na empresa, né? Eu vou levar. Diferentemente, se você explica para o teu patrão e ele te dá, aí é uma situação diferente, porque aquele patrão está na condição de senhor teu ali, guardado as devidas proporções. Então, ele tem essa liberalidade ou não, né? Depende da situação. Mas não cabe nunca a nós se apropriar de nada que não é nosso. Então, é esse padrão tão elevado que é a vida com Cristo. Mas se você já tem a vida com Cristo, esse padrão não é pesado, porque é natural, você não consegue. Você recebe o troco a mais da pessoa lá de um certo comércio, hoje já é menos frequente, né, que ninguém mais usa dinheiro, é tudo eletrônico, mas no tempo que se usava dinheiro, acabava acontecendo, né, de você receber um troco a mais. E muita gente não se importava, dizia, não, azar da pessoa lá que errou, mas você sabe que aquela pessoa no final do dia vai pagar, vai descontar do salário dela. Então, faz tudo o que pode para poder devolver. Esse é o padrão exigido de nós da vida com Cristo. E tendo esse padrão, não vai ser difícil. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Claro que você não vai cobiçar se você tiver gratidão a Deus pelo que Ele te dá. Satisfeito com a porção costumeira do teu pão. É isso que o padrão de vida com Cristo exige. Que você esteja grato pela porção costumeira do teu pão. Assim você nunca vai estar olhando para a casa do vizinho, para o carro do vizinho. Você vai estar grato a Deus pelo que Ele te dá. E se você vive assim, com esse coração grato, aí sim, o Salmo 23 se torna real. O Senhor é o teu pastor, sim, e nada te faltará, porque a garantia é dEle, é Ele que dá essa garantia. Não é porque você é bonzinho, é porque você é fiel. E Ele vai garantir. Então você vai ter um coração grato por tudo que acontece, por tudo que você tem. Então você não vai precisar se importar com isso, porque não vai acontecer, porque você dá graças a Deus por tudo que Ele te dá. E assim, com todos os mandamentos, eles se tornam totalmente execuíveis. Então, por isso que Jesus fala, Ele não veio abolir a lei, mas fazê-la cumprir por inteiro. Por inteiro. E vai cumprir? Vai, porque o nosso padrão de vida com Ele é tão elevado que não precisa mais Ele se preocupar com isso, tá? E aí não tem como evitar. As bem-aventuranças, elas vão acontecer na nossa vida, né? Veja lá no Mateus 5 mesmo, quando fala das bem-aventuranças, Jesus, então, antes mesmo de falar essa parte que Ele não veio abolir a lei, Ele falava quem são, então, os bem-aventurados. Os pobres de espíritos, deles é o reino dos céus. Nesse sentido, pobre de espírito, em que sentido? De você não ser soberbo, né? Quem seria rico de espírito? Rico de espírito, então, é uma pessoa que se considera soberba. Então, naturalmente, você não sendo soberbo, você já está apto ao reino de Deus, né? E você só vai ser consolado se você chorar. Então tem momentos de choro, mas nós temos a garantia do consolo. Mas para ter o consolo tem que chorar. É por isso que acontece. Então nós somos bem-aventurados do mesmo jeito. Vamos ter choro? Vamos ter.
mas vamos ser consolados. É isso que Jesus fala. Você é bem-aventurado porque vai ser consolado. Mas por que você vai ser consolado? Porque você chora. Vai ter momentos que você chora, mas daí você também vai sentir o consolo, né? Você passa por aquilo, mas você sente a mão de Deus te segurando. Então, esse é o conforto de quem vive o padrão da vida com Cristo. Esse padrão da vida com Cristo é mais elevada. Bem-aventurados tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, só será farto aquele que tiver fome e sede de justiça, né? Porque se você não tiver fome e sede de justiça, você não vai ser farto disso, porque ele diz que vai nos fartar disso. Então, nós temos que ter fome e sede de justiça. Até voltando àquele sense lá, não tem, pastor querido, não tem uma capelania ainda lá. Não tem ainda, né? Mas agora que eu descobri, há de ter. Nós vamos trabalhar para isso. Olha, voluntários para uma capelania com adolescentes. Estamos atrás aí, tá? Se Deus mandar alguém aí, fique esperto, né? Porque é Deus que manda, né? A gente sente no coração, mas Deus é que manda, né? Então, eu senti isso lá também. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, só vai ser chamado filho de Deus se for pacificador, né? E sois vós, bem-aventurados sois vós, aqui ó, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não qualquer perseguição, por causa da justiça. E bem-aventurados sois vós, se vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e a coloca embaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então é o seguinte, esse padrão de vida com Jesus vai fazer com que nós sejamos perseguidos. Não tem jeito, meu querido. Você vai incomodar alguém. Lá onde você trabalha, lá onde você mora, você vai incomodar alguém por servir a Jesus. Porque você é luz. E aquele que está nas trevas não quer que a tua luz ilumine a escuridão que está na vida dele. Então, vai ser perseguido sim, vai ter problema sim. Você lá na tua empresa, por ser esse padrão, que não leva um alfinete para casa, um clipe para casa, você vai ter problema, porque esse não é o padrão do mundo. O padrão do mundo é aquela lei de Gerson, né? Levar vantagem em tudo. Né? Esse é o padrão do mundo, mas para nós não vos conformeis com esse mundo. O nosso padrão da vida é em Cristo, então não tem jeito, nós vamos ter problemas por viver a vida com Cristo. Alguém vai te perseguir, alguém vai tentar caluniar, alguém vai tentar armar para você, mas fique tranquilo, porque a defesa não é você que vai fazer, porque você é servo. Se você é um servo verdadeiro, o que tentarem fazer com você, não estão fazendo para você. Estão fazendo para o teu Senhor. Até nos negócios. Se alguém nos passa a perna, né, nos dá o golpe, e nós somos fiéis ao Senhor, e nós somos servos verdadeiros dEle, não somos nós que vamos cobrar aquilo. É o Senhor. E quando você vê o Senhor cobrar, até você vai ficar assustado. Vou contar só essa experiênciazinha para ilustrar isso que estou dizendo. Uma ocasião, a Chil, inclusive outro dia ela vai vir contar o testemunho, ela vai mencionar essa missionária de Rio Branco do Sul, Irmã Neve, o nome dela. Irmã Neve de Rio Branco do Sul, uma viúva missionária que ia lá para os interior levar coisas que ela ganhava, né, para aquelas pessoas que moravam bem no interior lá de Rio Branco, pobre, pregava o evangelho, na sua casa, recebia as pessoas para orar, tudo. Mulher de Deus, tá? Que a Chil, inclusive, caminhou com ela há vários anos no começo da conversão. E eu tinha lá um Fusquinha.
né, que era um fusquinha a mais que eu tinha lá. E eu senti no coração de abençoar a missionária. Ela, afinal de contas, ela ia muito para o mato, vocês sabem que o fusquinha aguenta ir no mato. Mas daí eu pensei assim, meu Deus, se eu dou o fusca para ela e o motor quebra no meio do mato lá, a gente pensou, vai ser pior. Então, eu fui no mecânico que eu sempre levava o carro lá e expliquei para ele. Eu expliquei para ele, esse fusca vai para uma missionária, é uma serva de Deus, que eu garanto que é, porque as obras delas testificam isso. É como diz aqui, ó, conheçam que a vossa luz resplandeça pelas vossas boas obras. A luz dela resplandecia pelas boas obras dela. E eu fui tocado a abençoar a vida dela. Mas eu quis abençoar por inteiro, levei lá no tal mecânico e pedi para fazer o motor tudo que tivesse feito. Aí ele me cobrou o equivalente a fazer tudo o que tinha que fazer, né? E aí eu levei o carro para a irmã e, passada uma semana, ela me ligou que o carro estava estranho. Aí eu falei para o mecânico, afinal de contas, eu tinha pago, né, o motor completo. Ele foi até Rio Branco, fez o carro funcionar de novo e tudo. Só que depois, mais uma semana, disse que o carro pifou de novo. Daí ela ficou constrangida de me contar e levou nos irmãos da igreja lá, que sempre tem os irmãos crente também mecânico, né? Daí ela levou lá, e os irmãos também, sabendo da situação da irmã Neve, abriram o motor lá para ver. Misericórdia, uma peça de cada fusca. Um chachicho total. Misericórdia. Só que ela não me contou na época isso, sabe? Daí os irmãos lá se cotizaram e arrumaram o Fusca. O Fusca foi bênção para ela lá, porque os irmãos completaram a bênção. Mas esse cidadão, né? Inclusive depois que eu soube que o Fusca estragou de novo, mas ela nem me falou o que era, eu questionei de novo o mecânico. Ele disse, não, fiz tudo com o melhor. Tal. Tá. Aí eu pensei, esse cara não é de confiança, né? Nunca mais voltei lá. Aí eu lembrei que eu fiquei devendo um jogo de pastilha lá para ele. Puxa, não paguei aquele jogo de pastilha. Mas tinha passado um ano já. Aí o que a palavra diz? A ninguém fiqueis devendo nada, senão amor. Puxa vida, não merecia pagar, né? Mas a palavra me constrange, eu tenho que ir lá pagar. Aí fui lá. Sabe quando você encontra uma pessoa que parece que envelheceu 10 anos em um? Esse era a pessoa. Assim, um aspecto acabado, envelhecido. Eu perguntei, você está doente? Ele falou, não, você não sabe o que aconteceu comigo. Não, eu quase falei, eu sumi daqui porque você aprontou lá, né? Mas não falei nada. Ele falou, rapaz, aconteceu um flagrante de motor roubado dentro da minha oficina. E como estava dentro da minha oficina, eu fui preso como receptador, fiquei 15 dias na cadeia, paguei 20 mil para sair e estou respondendo o processo. Meu Deus, me arrepiou inteiro, porque Deus me fez ver assim, está vendo, meu filho? Você achou que não ficou, que passou em branco? Você achou que ficou impune o que ele fez para a irmãzinha lá? Porque ele não fez para você só, ele fez para a irmãzinha, né? Porque você avisou ele, né? Você avisou para onde que ia aquele Fusca. Ia para a minha serva lá que está me servindo. Então, pode deixar que eu cuido. Misericórdia. Resultado, ele tinha oficina em autopeça, acabou tendo que fechar a autopeça. Então, a gente sabe que se é servo de Deus e alguém faz, ai daquele que toca no ungido do Senhor. Por isso que Davi não matou Saul, porque Davi sabia disso. Era ungido do Senhor, mas está fazendo tudo errado. Não me interessa, foi ungido do Senhor, é ungido do Senhor. Ah, o pastor não está fazendo o que devia fazer, é ungido do Senhor. Deixa que o Senhor que cuida, tá? É o Senhor que cuida, é o Senhor que sustenta, então o teu papel é fazer a tua parte. Você também vai ser submisso ao Senhor, continuando fazendo o teu papel. Faz a tua parte, deixa que Deus está cuidando de tudo. E o Espírito Santo é que nos guia em tudo, como eu comecei falando em relação aos louvores. Amém? Então esse padrão elevado é o que Jesus nos chama a viver. Então o padrão da vida com Jesus é esse. Aonde cumprir 10 mandamentos, ficou tranquilo, não importa se é 10, se é 1000 mandamentos. Tanto que Jesus resumiu todos, né, quando vieram questionar Jesus, ele resumiu todos em um mandamento, né? Amar Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Realmente, se você tiver a Deus amando sobre todas as coisas, você vai viver esse padrão elevado, não tem como, porque tua vida é vivida pensando se está agradando ou não ao teu Senhor. E Ele vai responder quanto a isso, garantindo para você o Salmo 23, nada te faltará. Amém? Glória a Deus. Se coloquem em pé.
Vamos orar então nesse sentido. Pai eterno, eu compartilhei com os teus filhos a palavra que eu sei que o Senhor determinou para esta manhã, porque desde os louvores o Senhor estava falando isso conosco, que o padrão de vida com Jesus é mais elevado, não é mais nós, mas Cristo que vive em nós. Pai, que a tua igreja que passou por este momento, inclusive de reflexão com a vida do pastor, Senhor, que a igreja então seja impactada e realmente, Senhor, que cada um, Senhor, passe a viver na sua vida esse nível elevado de cristianismo, que é o que o Senhor quer de nós, buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajude nesse propósito, em nome de Jesus. Amém.